but it's how everyone feels. We celebrate with one beat, so let's wave our hands. We can sing, we can dance. I don't want it to end. Feels so good, feels so real. Still full of running, and it's Götze! It's Mario Götze! It's Super Mario! He might just... Legal, pessoal. Chegamos aqui então no segundo domingo, né? Dessa nossa série voltada culturalmente à Copa do Mundo. Inclusive deve estar rolando um jogo agora, se eu não me engano, Panamá e Inglaterra, né? Mas muito melhor é nós compreendermos também que existe tempo para tudo, tempo de agradecer a Deus, tempo de adorar, tempo de louvar, tempo de estudar a palavra e também de compreender o motivo pelo qual nós somos convocados por Deus, né, para viver essa grande missão. Eu vou, de maneira bem breve, lembrar algumas coisas do domingo passado. Eu iniciei falando a respeito desse cenário que nós vivemos de guerra civil, de problema de segurança, falta de segurança, violência, e nunca foi tão propício num cenário, uma Copa do Mundo, um evento que as pessoas pudessem parar um pouquinho para pensar na vida, no esporte, e isso faz parte da dinâmica da sociedade. E ainda que estejamos vivendo esse cenário caótico, existe sim, né, um evento cultural que move corações, né, que reúne países, pessoas do mundo inteiro para celebrar vida, lazer, esporte e alegria. Portanto, o esporte é um veículo catalisador, motivador e pedagógico para a humanidade. Aí citei a frase do Tite, né, a respeito do esporte, que é o veículo de educação e de estabelecer princípios. É ver um garoto de outra torcida olhar e dizer, eu gosto de você. Isso transcende, né, o lado de vencer ou perder. Tem todo um lado educacional por trás disso. Então, sendo assim, irmãos, a Copa do Mundo da Rússia de 2018 é realmente um marco, né, na nossa história, na nossa sociedade e no nosso país, que é um país que ama futebol, né, as pessoas gostam do esporte, os garotos se dedicam, as garotas também, né? Nós temos até aqui uma família que tem uma representante jogando bola nos Estados Unidos, né? Então, nós vemos que isso move, né, as pessoas, os sentimentos, né, a motivação. E até a FIFA, né, que é o órgão regulador do mundo aí do futebol, sempre escolhe um mascotezinho, né, esse aí chamado Zabivaka, que quer dizer um pequeno goleador. Então, nós temos aí... nesse cenário, 32 seleções, né, em busca de um só desejo, né, que é a taça da Copa do Mundo. Então, domingo passado nós falamos sobre escalação, e a escalação nada mais é do que a convocação de Deus, né, para a grande missão, como é o momento onde países chamam os seus jogadores, os seus atletas, as 32 seleções, né, e escolhem homens para representar o seu país. No nosso caso aqui no Brasil, nós vemos o Tite, né, chamando 32 homens. E nós vemos Jesus também convocando 12 homens para viver essa grande missão. E eu compartilhei com os irmãos, e é legal a gente relembrar, que esses 12 homens formavam um time nada promissor, né? Eram 12 homens que ninguém escolheria para fazer parte de uma equipe. Eles eram desqualificados, né, no que diz respeito às suas qualidades, às suas funções, mas Deus os convocou para uma grande realidade. Homens comuns, como eu e você, sem nenhum tipo de formação específica. E é interessante a gente pensar nisso, né? Ah, pastor, mas eu não tenho habilidade na palavra, eu não sei falar de Deus para as pessoas. Eu também não sabia, né? Eu fui convocado por Deus em 1992, né? Já estou completando aí, acho que 26 anos, né, de caminhada cristã. E eu lembro que a minha grande alegria era quando o pastor lá da frente da igreja falava, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Joel. Aí eu abria rápido assim, já conseguia antes dele começar a ler.
Eu não tinha intimidade com a palavra de Deus, eu não sabia manejar a palavra de Deus. E eu ficava muito feliz quando eu conseguia achar o livro rápido. E aí, com o passar do tempo, a gente vai tendo contato com a palavra. Eu lembro que eu tinha vergonha de orar também, porque eu não sabia falar com Deus. E aí, nos grupos menores, a gente foi desenvolvendo isso, a caminhada, e a gente foi pegando habilidade, como esses homens aqui também, irmãos, foram desenvolvendo as suas habilidades para que pudessem, né, então, ser parte integrante da missão de Deus. Uma coisa importantíssima de nós ressaltarmos, irmãos, essa carta de Pedro, que nós refletimos semana passada e vamos refletir hoje, ela é uma carta muito especial no que diz respeito à convocação de Deus. Deus convocou Pedro para caminhar com Pedro, através do chamado de Jesus. E o início da carta de Pedro, olha só que interessante. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, aos peregrinos, aos convocados de Deus. Aqui a eleição tem a ideia de que existe um povo que foi escolhido, que foi convocado, que foi posto por Deus aqui nesse mundo para viver o amor de Deus. Olha só, para viver o amor de Deus e para proclamar esse amor de Deus às pessoas. São homens e mulheres como eu e você, impactados pelo amor de Jesus e transformados pela graça. Então, quando a gente olha aqueles 12 homens ali, são homens que foram impactados por Jesus, Jesus os convoca, eles são impactados, e no dia a dia eles são transformados pela graça. Sim, irmãos, eu e você, nós somos chamados por Deus para integrar a seleção, vamos dizer, do céu, né? Do céu aqui na terra, né? Nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Esses são os 3 pontos do domingo passado, para anunciarmos a reconciliação, né, de Deus com o homem, através da morte de Cristo Jesus. Então, nós entendemos a misericórdia de Deus, essa misericórdia nos acompanha para vivermos essa verdade. E aí chegamos aqui, né, esse domingo, para sermos treinados por Deus aí, passarmos por esse treinamento. E olha, eu quero passar aqui um slide para vocês de um homem que eu considero ser um dos grandes treinadores desse mundo aqui no que diz respeito ao esporte, ao futebol. Olha só, Pep Guardiola, quando ele treinava o Barcelona, ele deu uma declaração muito legal sobre o treinamento. Ele diz assim: eu vou perdoar os jogadores se não acertarem, mas não perdoarei se eles não treinarem duramente. Olha que legal essa frase no que diz respeito ao treinamento. Ele fala: olha, se o meu jogador errar cara a cara com o gol, não tem problema, não fizer o gol. Mas eu vou ficar muito chateado se ele não treinar todos os dias de maneira intensiva e dura. Irmãos, existe um termo que é usado no futebol hoje, que é o futebol de alta performance. Alta performance, um atleta só consegue através do treinamento. Então, sendo assim, o treinamento efetivo de Jesus, né, ele acontece de algumas etapas. Primeiro, depois de convocar os discípulos, Jesus ele permanece entre os discípulos. E essa é a essência do programa de treinamento. Hoje, quando nós olhamos para uma seleção, a seleção tem um fisiologista, tem um fisioterapeuta, tem o preparador físico, tem o preparador de goleiro, tem um cara que estuda essa questão de tática e desenvolvimento do jogador. Então existe todo um preparo para que a seleção vá bem no campeonato. Quando a gente olha para Jesus, a essência do treinamento de Jesus está no fato de que ele mesmo convoca e ele mesmo permanece, se associa aos selecionados. A forma de treinamento de Jesus é única e específica. E quando a gente fala de igreja, de modo como uma igreja avança, né, da parte
de estabelecer aqui os parâmetros de uma caminhada segura como igreja, a metodologia da igreja, os métodos. Nós vemos muitos métodos hoje em dia no cenário evangélico, mas irmãos, a essência é essa aqui. Jesus chama 12 homens, caminha com esses homens, depois se associa com mais homens, vai treinando esses homens, caminhando com eles dia e noite, e esse é o método que Jesus usa para treinar esses selecionáveis, esses homens convocados aqui. Tudo que Jesus fazia para treinar o caminho que aqueles homens deveriam desenvolver era trazê-los para perto de si. Não adianta eu trazer um material aqui, 40 passos para uma igreja ideal, e eu tentar aplicar isso para vocês, se vocês não compreenderem o Evangelho e a forma como Jesus instruiu. E pensando nisso, o treinamento efetivo, ele passa por dois aspectos, que eu chamo aqui ortodoxia, que é a substituição dos valores aprendidos da cultura que nos cerca, pelos valores eternos contidos na palavra de Deus. Ou seja, eu vou pegar os valores de Deus e de sua palavra, vou compreender a cultura e vou aplicar esses valores sem negociá-los na nossa vida, no dia a dia. Isso se chama ortodoxia. E aí nós vamos para a parte principal, que é o grande problema para mim hoje na igreja brasileira, que é a ortopraxia, ou seja, a incorporação desses valores eternos, não apenas no intelecto e na consciência, mas na prática. Pastor, eu compreendo a palavra, eu entendo a palavra, eu amo a nossa teologia, eu sou um homem reformado, mas na vida prática o cara não consegue viver isso. Aqui está a grande incoerência, irmãos, dos cristãos do nosso dia. Não, eu sei que eu devo amar, mas eu não preciso amar tanto assim. Não, eu sei que eu devo perdoar, mas eu não vou perdoar. Então, aquilo que é verdade, que é ortodoxo, que é a verdade de Deus, não se transforma em praxis, em prática. E aqui está a incoerência. Jesus não tem nada a ver com isso, irmãos. Jesus não chamou os homens para viver assim. Pelo contrário, quando Jesus se associa a esses homens e os treina, ele os treina para que eles não caiam nesse problema da época de Jesus, do farisaísmo. O que eram os fariseus? Eram homens que diziam conhecer a verdade, mas não viviam a verdade. Portanto, nós vamos olhar para esse texto de Pedro e vamos pensar um pouquinho sobre algumas coisas, como é que nós podemos passar por um treinamento efetivo para que a gente então cumpra a grande missão de Deus. Vamos ler, irmãos, 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, até o versículo 10 do capítulo 2. Nós vamos ler, esse é o nosso texto base, né? Nós não vamos trabalhar todos os versículos profundamente, mas ele serve de parâmetro para a nossa reflexão aqui. Diz assim a palavra de Deus: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou.
de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Último slide. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Eu terminei com o primeiro versículo de domingo passado, esse da criança. Nós iniciamos domingo passado a série com esse versículo, porque fala, irmãos, do propósito pelo qual Jesus chamou aqueles homens. Jesus chamou aqueles homens para a salvação, como Jesus chama a mim e a você para a salvação. Na verdade, essa é a tônica da carta de Pedro aos Hebreus. Ou seja, para tratar que nós somos amados e convocados para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, Jesus escolhe 12 homens para o treinamento. Quando a gente olha uma foto como essa, hoje de manhã eu mostrei para o Felipe e para a Gabi lá em casa. Homens comuns, irmãos. Homens comuns. Jesus escolheu os improváveis para mudar o mundo. Jesus escolhe a mim e a você para nós transformarmos esse mundo. É importante nós pensarmos que Pedro, o servo de Jesus, homem usado pelo eterno Deus, escreve essa carta aos Hebreus para expor a grande salvação que temos mediante a fé em Cristo Jesus. O versículo-chave para nós dessa ideia de hoje é esse aqui. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça. É mais ou menos uma preleção de vestiário aqui de futebol. Olha, vocês agora estejam com a mente preparada. Não caiam nas armadilhas do adversário. Se eles quererem tirar vocês do sério, tipo Neymar, assim, sabe? Olha, não caia na provocação deles. Não caia na provocação. Mantenha o foco, a mente focada. Esteja sóbrio. Tenha esperança. Lute, jogue bola e vá à frente. Porque vocês são agraciados. Irmãos, se a gente pensar, quem de nós não queria estar lá representando o nosso país? Quem ama esporte sabe como é bom estar à frente de uma cidade, à frente de um país. Eu já tive a oportunidade de representar a minha cidade, que eu nasci e cresci lá em Santos, através do polo aquático. É muito bom. É muito bom representar uma cidade. Imagine que representar um país. E nós somos convocados por Deus para representar o povo de Deus nesse mundo. Olha que privilégio. E eu queria que você prestasse atenção um pouquinho aqui, nesse contexto aqui de Pedro, quando ele escreve essa carta para expor a grande salvação que temos mediante a fé em Jesus Cristo. Salvação esta que vem do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, que agora Pedro então vai tratar da implicação prática do que toda a teologia que ele recebeu de Jesus, o Filho de Deus, como é que ele faz para viver de maneira prática essa salvação que ele é escolhido, ele é fruto dessa graça, da salvação em Cristo Jesus. Como é que ele vive, então, de maneira prática no mundo? Portanto, o objetivo dessa carta é falar dessa salvação em Cristo e confortar os leitores da época em meio à perseguição que eles estavam vivendo
dentro da sociedade adoecida e um momento hostil que eles estavam vivendo. Por que hostil, irmãos? Lembremos aqui, quem viu agora no cinema o filme de Paulo, essa carta é dessa época, no ano 60, onde o imperador Nero acusa os cristãos e começa a queimar eles em praça pública, nos postes da cidade. A cidade de Roma é incendiada pelos mártires cristãos. Inclusive Paulo, Pedro vão ser mortos nessa época, onde os cristãos estavam sendo duramente perseguidos. Então Pedro faz um resumão do que ele cria teologicamente e aí aplica isso ao povo, dizendo: olha, continuem firmes, estejam preparados para viver essa verdade. Agora é importante nós ressaltarmos que os judeus, naquela época, tinham dificuldade de entender que o evangelho era também para os gentios. Jesus chega e diz: olha, a graça é de vocês, o povo de Deus, e é estendida a todos. A graça é para todos. E os judeus tinham dificuldade. Então, o próprio imperador e a igreja romana começam então a perseguir os cristãos da época. Ou seja, Jesus aqui, através de Paulo, através de Pedro, começa a fundamentar que existe um só Senhor, um só Deus, e não um imperador. O Deus vivo encarnado é Jesus, e não um imperador, como ele gostava de ser visto, como um Deus. Portanto, o objetivo dessa epístola é encorajar e confortar os cristãos em meio à caminhada, para não se renderem à apostasia, porque alguns cristãos da época apostataram da fé por medo de serem mortos. Então Pedro vai fundamentar a sua carta a esse povo, aos cristãos ali, para que eles continuem encorajados e não vivam o paganismo da época, para que eles permaneçam firmes. Pensando nesse contexto, nós somos convocados então para a grande missão. Nós precisamos ser treinados para esse fim, para que hoje também, em meio ao caos que a gente vive, uma perseguição velada, uma apostasia, um paganismo, uma mistura, um balaio de gato de crenças e positivismo que assolam os cristãos, que intrinsecamente os cristãos começam a viver algumas vãs filosofias que parecem ser bonitinhas, né? Como: eu mereço ser vencedor, eu mereço ganhar o mundo, eu faço o que eu quero, eu consigo atingir o meu alvo, eu nasci para vencer, eu sou vencedor. Isso aí, irmãos, nada mais é do que heresia. Nós precisamos entender que nós somos salvos pela graça, e nós somos pecadores, e sem a graça nós seremos miseráveis, não conseguiremos fazer nada, nós dependemos única e exclusivamente da graça de Jesus. Essa é a verdade. Então Pedro, irmãos, passa a nos ensinar, em primeiro lugar, que em um treinamento são necessárias táticas de aperfeiçoamento. Eu costumo citar aqui, como nós temos as irmãs do bolo. Ninguém faz um bolo gostoso sem um princípio, meio e fim, sem olhar a receita, sem ter uma tática para fazer o bolo. Tem gente que faz bolo com ovo, tem gente que faz bolo com ovos, tem gente que faz bolo de qualquer tipo de jeito, mas existe um princípio. Pedro, ele inicia dizendo o seguinte: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Olha que legal, irmãos, nós pensarmos que Jesus ensinou esses homens, e Pedro fundamenta a tática aqui da caminhada e do treinamento, dizendo que nós temos que estar, irmãos, com a mente preparada. O primeiro passo desse versículo é de que nós precisamos estar prontos, irmãos, para agir. Se somos convocados, agora nós vamos ser treinados para uma ação. Olha esse texto aqui: por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína
e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Irmãos, todos nós vamos ser provados, todos nós. E é necessário que a gente tenha isso em mente, que isso ocupe o nosso pensamento. Nós não podemos desfalecer na primeira circunstância adversa. Nós precisamos entender que, taticamente, nós somos aperfeiçoados por Deus e precisamos entender e estar com isso bem claro, que em meio a uma adversidade, eu vou permanecer firme. Depois, irmãos, eu devo me cuidar. Esse versículo diz da sobriedade. O que é ser sóbrio? Ser sóbrio é ser temperante, é ser equilibrado, é ter calma para agir. Ninguém age impulsivamente. Agora, engraçado, né? O próprio Pedro, um homem impulsivo, falando sobre sobriedade. Ou seja, ele teve que passar, ele teve que explodir algumas vezes para aprender e para ensinar os cristãos a se cuidarem. Ou seja, nós devemos, irmãos, como filhos obedientes, segundo o nosso texto, olha lá que legal, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Vamos dizer que o Evandro, antes de Cristo, ele falava assim, não, se falar que eu não gosto, eu vou para cima. Esse é o desejo de outrora, de um Evandro antes de Cristo. O Evandro pós-Cristo não pode agir assim, não pode. Porque a graça transforma o nosso viver, o nosso pensar, o nosso falar. Portanto, pensemos, nos cuidemos. Em terceiro lugar, irmãos, esperemos. Esse é o terceiro passo aqui, segundo Pedro. Olha só que legal. Coloquem toda esperança na graça. Você quer agir pela sua mão ou você quer esperar na graça do Senhor? Você quer fazer juízo daquilo que você acha certo? Ou você vai esperar Deus fazer juízo daquilo que é certo? É uma das áreas que eu tenho aprendido muito, irmãos, porque o meu desejo é eu agir pelo que eu penso, pelo que eu acho que é certo. Só que existem circunstâncias na nossa vida que muito melhor é nós confiarmos a nossa vida, as etapas da nossa vida no Senhor. Então o exercício aqui é pense, cuide e espere. Essa é a melhor tática dentro de um treinamento segundo Jesus Cristo, o Filho de Deus. Muito do que nós temos pensado aqui nessa série tem vindo desse livro aqui, O Plano Mestre do Evangelismo. Olha o que Coleman diz a respeito dessa primeira etapa aqui, sobre tática de aperfeiçoamento. A metodologia de Jesus era simples. Venham e verão. Siga-me. Venha e veja. Sigam-me. Ao responder à convocação, aqueles que criam em Jesus se inscreviam efetivamente na escola do Mestre, na qual a sua compreensão poderia ser ampliada e a fé consolidada. Nós não temos tanta fé assim, lembramos disso. Aqueles que respondiam à convocação de Jesus se associavam a Jesus, caminhavam com Jesus, tinham a sua compreensão ampliada e a sua fé fortalecida. Por isso estamos aqui hoje, irmãos. Aqueles cristãos que não congregam, que não têm tempo com Deus, que acham que pela internet está tudo certo, não viverão uma fé consolidada, um padrão de fé consolidado. Porque é necessário, irmãos, caminhar. É necessário nós termos a nossa fé experimentada. Não dá para viver online agora. Ninguém vive isolado mais. Isso está muito comprovado. As pessoas estão adoecidas espiritualmente. Os ditos cristãos. Por quê? Não, pastor, eu creio em Deus. Eu vivo Deus do meu jeito. Não, eu vejo o culto lá pela internet. Só que, irmãos, não tem como lapidar a fé e passar por um treinamento efetivo de longe. Ah, o Neymar, ô Tite, eu vou ficar os 20 dias aí da pré-temporada lá em casa. Eu mando montar um treinamento online e eu fico aqui tomando um caldinho de cana e o pessoal fica correndo aí e eu me preparo de longe. Aí o que acontece, irmãos? Chegar na hora vai dar cãibra, não vai estar
o famoso ritmo do futebol, né? Não tem como, irmãos. É igual o cristianismo. Não tem como eu assistir de longe. Não tem como eu crer de longe. Ou eu pago o preço e vivo, e treino, e caminho, ou a coisa não vai. A verdade é essa. Portanto, em um treinamento são necessárias táticas de aperfeiçoamento. Segundo lugar, irmãos, no treinamento, nos submetemos ao treinador. E aqui é o grande desafio, né? Porque nós vemos numa época que ninguém se submete a ninguém. Nós estamos vendo o problema seríssimo na Argentina. O clube está dividido. Os selecionáveis lá da Argentina, os jogadores que foram convocados, eles estão rachados. Metade fecham para o técnico e metade não fecham. O que quer dizer isso, irmãos? Que metade daqueles jogadores não estão se submetendo à autoridade que é o treinador. Na vida espiritual é assim, irmãos. Se nós não nos submetemos a Cristo, a liderança que Deus institui, nós não vamos conseguir caminhar. Olha o que Pedro diz: assim como é santo quem os chamou, sejam santos em tudo o que fizerem. Ou seja, se submeter às autoridades que Deus institui é sinônimo de santidade, de obediência. Portanto, interessante notar que Pedro fala de obediência na caminhada, que é fruto da vocação. Quem é vocacionado, salvo, escolhido, se submete a viver em obediência, em se submeter. Irmãos, esse é princípio, é como se fosse uma cláusula pétrea do Evangelho. Ninguém caminha bem espiritualmente sem submissão. Uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu me converti: eu devo me submeter ao meu pai e minha mãe em casa, eu devo me submeter ao patrão no trabalho, eu devo me submeter à liderança na igreja, quer eles estejam certos ou não. Porque se eles não estiverem certos, eles vão responder diante de Deus. O que eu devo fazer é ser ensinável e obediente. A submissão nos leva a viver o padrão do alto, de obediência e de santidade. Olha que legal isso. Quando eu me submeto, eu vivo um padrão alto de obediência e santidade. Ou seja, quando eu obedeço, eu vivo em plena santidade. Eu enxergo Deus, eu escuto Deus. Mas nós vivemos uma época, irmãos, que as pessoas não querem se submeter. As pessoas não querem ser ensinadas. Se eu chegar para alguém hoje e falar: ó, meu irmão, o caminho que você está andando não é legal, cara. É capaz que o cara sair da igreja agora. Nós temos irmãos aqui do nosso meio que quando a gente ensina, eles saem, eles ficam longe, eles não querem receber o ensino, ninguém quer mais se submeter. Irmão, sabe quem perde? É quem não é ensinado. Quem perde é quem não se submete. Eu lembro que na minha época, quando eu era seminarista, eu achava que eu era alguma coisa, né? Agora eu estou no seminário, agora eu posso falar o que eu quero. Eu entrei numa briga com o meu pastor, não uma briga direta, né? Mas uma briga velada. Eu já não queria estar mais tão perto dele. Adoeci meu coração. E meu pastor foi sábio, deixou eu lá. Isso demorou 1 ano, irmãos. Eu me arrependi, fui conversar com ele, pedir perdão para Deus, para ele, pedir perdão para a liderança. E eu lembro que ele conversou comigo e falou: Fabiano, quem perde é você, amigo. Quem perde é você. Eu não deixei de te amar, mas você precisa entender que aqui tem uma hierarquia e que você deve se submeter. E é interessante, irmãos, quando a gente olha alguns irmãos se arrebentando aí fora. Nós temos irmãos que a gente ama aqui, aí fora, de biquinho, brabinho. Não, vou para outra igreja. Não, eu não vou porque o senhor falou assim um negócio para mim, eu não gostei. Quem perde são as pessoas, irmãos. Como eu perco também quando eu não me submeto. Como eu adoeço quando eu não tenho o coração ensinável de ouvir uma ponderação dos irmãos que estão à frente do trabalho. Não é porque eu sou pastor que eu sei tudo, ou que eu devo mandar em tudo. Pelo contrário, nós caminhamos juntos, cada um no seu papel. E nós juntos vamos desenvolver o ministério e glorificar a Deus. Então, no treinamento, nos submetemos ao treinador. E isso
é princípio de dependência àquele que nos ama e no qual nós vamos então desenvolver amor. Eu lembro quando eu falo para o meu filho e para a minha filha em casa: papai dá as ordens e vocês obedecem. Ah, pai, mas eu não posso nem falar o que eu penso? Pode, filho. Hoje em dia você pode. Se fosse na minha época, meu pai calava a minha boca. Hoje o papai vai deixar você falar. O que você quer falar? Ah, mas por que é isso? Ah, mas por que é aquilo? Aí o papai vai te explicar o porquê para você aprender. Então, nem o extremo e nem o outro extremo, onde os pais tomam um tapa na cara do filho. Nós vamos conversar, nós vamos dialogar e nós vamos entender os papéis dentro da família. Portanto, irmãos, a nossa dependência está baseada nesse amor que não depende da nossa condição. Deus nos amou, irmãos. Olha que coisa linda. Deus nos redimiu. Deus nos resgatou. Isso não é ato nosso, é ato do eterno, do alto para nós. Ele nos escolheu, Ele nos amou. Portanto, não depende da nossa condição. Mas também, esse amor foi comprado por um alto preço. Existe um preço a ser pago. Existe uma vida sacrificial que nós devemos viver todos os dias. É interessante como Pedro fala do precioso sangue aqui no verso 19. Em favor de vocês, o povo de Deus. Deus nos amou, irmãos. E foi forte, foi profundo. É o precioso sangue. Portanto, olha que Isaías, ele fala lá atrás. Ele, Jesus, foi oprimido, afligido, contudo não abriu mão, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro. E aí nós vemos aqui João, logo no início do Evangelho, relatando os primeiros passos de Jesus. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Ele está no meio de nós. Louvado seja Deus por isso. Portanto, a nossa dependência está baseada neste amor que nos leva a ter fé e a ter esperança. Irmão, se não fosse para a cruz, imagina como é que nós estaríamos. A estimativa é que em 2020 a nossa nação e o mundo estará adoecida pela enfermidade chamada depressão. Depressão é a ausência de esperança. Não no cristianismo. É a ausência de esperança em tudo que existe. A esperança cristã é uma coisa. A palavra esperança no contexto secular é a ausência de sonho. A pessoa morreu de olho aberto. E a depressão é fruto disso. As pessoas não sonham mais em nada, não querem fazer mais nada. Quantas pessoas do seu convívio você conhece que tem depressão hoje em dia? Nós temos a palavra que é poderosa, que pode curar as pessoas da falta de sono, da falta de energia para a vida. A palavra de Deus, irmãos, nos diz que nós somos convocados para proclamar essa verdade, mas primeiro nos submetermos ao treinamento através das palavras de Jesus. Terceiro lugar, irmãos, no treinamento, a nossa maior motivação é o amor. Irmãos, vamos falar sério aqui um para o outro, que começa dentro de casa, esse amor. Que a gente consiga amar as pessoas do nosso contexto. A gente só consegue amar as pessoas, e a nossa maior motivação deve ser o amor, quando nós entendemos o amor verdadeiro, que é o amor que vem do alto. Quando eu entendo que Jesus me amou, e por amor enviou seu Filho para me amar, e por amor ele se entregou para morrer em meu lugar, para que eu anuncie a mensagem de amor, eu passo a amar. Eu sempre fui muito duro na minha vida, muito, porque eu não entendia essa dinâmica do amor. Mas hoje eu entendo que ao ser treinado por Jesus, a minha maior motivação hoje é o amor. Por quê? Porque fomos purificados por esse amor pela verdade. Olha o que diz o texto aqui, irmãos. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, vivam em amor.
Ou seja, é uma nova vida, irmãos. Você não vive mais em Cristo, você tem que amar. Você já não vive mais a velha vida. Se somos fruto da verdade de Deus, vivamos em obediência e em amor essa nova vida. Mas também, irmãos, a palavra de Deus de Pedro aqui, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Por que vocês acham que ele colocou aqui essa palavra sinceramente? É muito forte isso, irmãos. Porque uma coisa é falar de amor, outra coisa é viver amor. Viver amor e viver em amor. Então, esse amar uns aos outros com sinceridade de todo o coração só é possível por causa do amor de Cristo na cruz. Em Cristo eu consigo perdoar. Em Cristo eu consigo amar aquele vizinho chato. Em Cristo eu consigo amar o meu patrão. Em Cristo, fora de Cristo não dá. Eu nunca consegui. Algumas pessoas são intragáveis, mas em Cristo eu consigo amar. Mas o amor de Cristo. É interessante isso, porque a gente não consegue. É extremamente desafiador, porque nós fomos regenerados, irmãos, por esse amor. Foi esse amor que nos alcançou. Olha só, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Assim como nós vivemos uma nova vida, nós devemos viver uma nova identidade. Então a velha Daiane não é mais a velha Daiane, é a nova Daiane em Cristo Jesus. Essa é a verdade, irmãos. Vejam só aqui nesse vídeo. Essa é uma história sobre o amor. Amor que desceu do céu. O amor viveu entre nós. O amor falou, o amor curou. O amor atraiu multidões. O amor transformou vidas. O amor causou controvérsia. O amor foi bravo diante dos inimigos. O amor foi verdadeiro, não importa o custo. E o amor foi fiel. O amor orou, ouviu e obedeceu. O amor sabia o que tinha que ser feito e fez. O amor foi traído e abandonado. O amor silenciou quando foi acusado injustamente. O amor foi açoitado. O amor foi estocado. Mas o amor foi forte. O amor arrastou-se até uma cruz. E permaneceu por vontade própria. Para ser Insultado, Envergonhado. pregado, Cortado. Rasgado. Abandonado. E morto. O amor foi preso com pregos enquanto a multidão olhava. e Deus desviou o olhar. O amor não aceitou conforto. O amor realizou o resgate. O amor corajosamente fez o que o amor devia fazer. O amor sacrificialmente fez o que somente o amor podia fazer. Então, o amor deu seu último suspiro. e terminou. Amor deu sua vida. O amor pagou. Nossa dívida. O amor salvou todos nós. Mesmo quando nós não merecíamos ser salvos. Isso é o verdadeiro amor. Foi Ele que nos amou primeiro, né? E esse amor é extremamente impactante, né? Eu fico até constrangido com o enorme amor de Deus, assim. Eu não sou merecedor. Nós não somos merecedores desse amor. É esse amor, irmãos, que nos chama
nos treina e nos faz caminhar. É esse amor que faz com que quando nós acordamos, nos dê a coragem devida para mais um dia. E para esse dia Ele nos treina, nos dá a diretriz, mas antes de tudo isso Ele nos encoraja a amar. Ele não pede que a gente ame. Ele fala que nós devemos amar. É uma ordem, não é uma dica. É a ideia de que porque Ele nos amou, nós podemos amar, porque Ele nos amou primeiro. E aí, queridos, a última dica aqui dessa manhã, no treinamento, a prancheta ideal é a Bíblia. Eu estava olhando para o Ivandro aqui, estava lembrando, você deve ter algum material pré-estabelecido, didático, para lecionar aos seus alunos. É a prancheta do professor. Como o técnico de futebol, ele traça um panorama para cada jogo. Irmãos, a nossa prancheta é a Bíblia. É o nosso manual de vida. Eu amo o significado de Torá, os primeiros livros da lei, que é o manual de vida. A Torá é o plano de Deus de amor deixado escrito para que seus filhos amados sejam bem-sucedidos por onde quer que eles andarem. Esse é o significado de Torá. E é lindo saber que Deus nos amou de tal maneira que Ele deixou a sua palavra viva, para que todo dia eu possa ter contato com ela e me encher de Deus. Somente assim nós vamos ter prazer na lei do Senhor, na palavra. Hoje as pessoas têm tanto prazer no celular, na televisão, nas coisas dessa vida. A gente só vai ter prazer em pegar a Bíblia, folhear ou olhar no celular, no smartphone, quando a gente entender que a Bíblia são os melhores conselhos de Deus, para que os seus filhos amados, eu e você, sejamos bem-sucedidos por onde quer que nós andarmos. Aí nós vamos querer ler, entender, e que a nossa vida seja lida pela Bíblia, que as nossas ações saiam dessa leitura da vida. Ser lido pela Bíblia é diferente de ler a Bíblia. Ser lido pela palavra é deixar com que a palavra entre e faça morada e transformação na nossa vida. Pedro faz duas analogias aqui no final desse texto base da nossa meditação. Em primeiro lugar, ele diz que a palavra de Deus é eterna. Olha só que legal. Pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai como a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Essa é a palavra. E aí está a diferença, né, André? A gente sempre fala isso. A gente prega a palavra, porque é a palavra que transforma. Não adianta eu ficar só contando da minha vida para o meu vizinho, se ele não ver na minha vida a palavra. Então eu vivo a palavra, anuncio a palavra e conto da palavra em minha vida. Portanto, a palavra é eterna. E também, irmãos, a palavra é perfeita. A palavra de Deus não tem erros, irmãos. A palavra de Deus, ela é por si só eterna. A Bíblia, a palavra de Deus, é inerrante, é infalível. A palavra de Deus é poderosa. Tanto que um dos versículos chaves para nós é de que nós devemos conhecer a verdade da palavra. E essa verdade vai nos libertar, vai nos nortear. Eu gosto muito, eu ensino para as crianças: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Portanto, irmãos, Pedro encerra já no capítulo 2, dizendo: livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, espécie de maledicência.
Como crianças recém-nascidas desejam de coração o leite espiritual puro, que é a palavra de Deus, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Portanto, no treinamento, irmãos, recebemos táticas diretamente do Mestre, por instrumentalidade do Espírito. Você já pegou a palavra de Deus e leu um texto e falou, puxa, Senhor, obrigado. Era isso que eu estava precisando ouvir hoje. É o Espírito Santo de Deus aplicando no teu coração as verdades de Deus. Também, irmãos, nos submetamos ao treinador, ao Mestre por excelência, Jesus. Ele é que dá as coordenadas da nossa caminhada e da nossa vida. E ele também institui líderes para nos instruir, como instruiu Pedro para ser um dos grandes líderes da igreja. Mas também que no teu coração e no meu, a nossa maior motivação seja o amor. O amor que nos amou. Que nós possamos amar as pessoas com esse amor. Nós seremos conhecidos como os discípulos de Cristo se o amor do Senhor permanecer em nós. Então não adianta eu querer à força falar as verdades de Deus, porque isso é legalismo. As pessoas têm que me conhecer pelo amor. Eu posso ser firme, mas com amor. E por último, apliquemos as táticas da prancheta, não do Joel Santana, né? Mas a prancheta de Deus, que é a palavra de Deus. E é por causa desse amor, irmãos, que o Senhor nos convida a comer do pão e beber do cálice. Vamos orar? Senhor, nós queremos te dar graças nessa manhã. E agora que estamos diante da tua mesa, que ao comermos do pão e bebermos do cálice, anunciemos as verdades do Senhor. E nos fortalecemos para que possamos continuar firmes na jornada. Obrigado, Pai, porque o Senhor fala conosco e a Tua palavra é viva e eficaz. Derrame graça nessa hora, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, irmãos, diz que na noite que Jesus foi traído, ele partiu o pão, deu graças e distribuiu aos discípulos, dizendo, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cearem, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Convidar os meus irmãos para juntos de mim ministrarem o corpo de Cristo e o sangue em favor de nós. Você que está em plena comunhão e faz parte de qualquer igreja genuinamente evangélica, fique em pé, pegue o pão e o cálice e aguarde para que todos recebam e juntos possamos partilhar da ceia do Senhor. A palavra de Deus nos ensina, queridos, que isso é fruto da graça e da misericórdia do Senhor. Deus nos amou e em Cristo Jesus Ele nos chama para ceiar junto dele. Um dos aspectos mais lindos da palavra de Deus é a mesa, né? Podem sentar, pode sentar. Um dos aspectos mais profundos é que todas as vezes que Jesus queria ter íntima comunhão com os seus filhos, com os seus discípulos, com os apóstolos, era sempre a mesa, sempre a mesa. Era tempo de compartilhar, tempo de trocar experiência, era tempo de viver a vida cristã e era tempo de anunciar as verdades de Deus. E o partir do pão faz parte da caminhada de Jesus. Jesus chama, convoca os apóstolos e já prepara a mesa. Já chama eles à comunhão. Jesus efetuou milagres à mesa. Ele partiu o pão, ele multiplicou pães e peixes. E chamou o povo e a multidão à comunhão. A palavra de Deus diz que numa só tarde existiam mais de 5.000 pessoas, existiam só 10 pães e 2 peixes. E ali ele faz um milagre, multiplica e distribui aquele povo todo. E no final ele chama os discípulos e fala assim, agora recolham o que sobrou. E daqueles 10 pães e 2 peixes eles juntaram 12 cestas.
Aí que os apóstolos foram, puxa, mas como? Se só tinha 10 pães e 2 peixes, por que nós recolhemos 12 cestos? Aí eles abriram os olhos da fé. Portanto, irmãos, participar da mesa do Senhor é abrir os olhos da fé. É entender que Ele morreu por nós e o sangue dele foi vertido, mas que nele há vida e nele há coragem para prosseguir. Comamos do pão e bebemos do cálice em nome de Jesus. É esse amor, irmãos, que nos incentiva a continuar. Vamos ficar em pé e vamos orar encerrando o nosso tempo. Pai, obrigado, Senhor, por esse meio de graça que é a ceia do Senhor. Assim como a Tua palavra, a oração, a comunhão, meios da Tua maravilhosa graça para nos encorajar a prosseguir. Pai, agora que vamos para a nossa semana, esteja conosco, lá à frente, abrindo os caminhos. Nos livre do mal, Pai. E obrigado por esse maravilhoso momento de comunhão, de partir do pão, de interação, vida em comunidade. Louvado seja o teu nome. E que o grande amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e o poder sobrenatural do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nós, a Igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Podem sentar, irmãos. Domingo que vem, nesse mesmo horário, nesse bate-local, nós trabalharemos já no mês de julho, né? Já virando o primeiro semestre, essa ideia de como ter estratégias, né? Para continuar vivendo essa missão que Deus nos convocou e tem nos treinado. Que Deus abençoe a vida de cada um e até domingo que vem, em nome de Jesus. Um grande abraço, irmãos.